você realmente precisa estar andando para pedir. Você vai comprar uma coisa no e-commerce, você está sentado no sofá, você usa um tablet mobile, mas você está sentado, é diferente de pedir no laptop. A gente não precisava do GPS, né, saber a posição exata da pessoa, para trazer toda a conveniência, facilidade, forma de pagamento, conseguir ligar diretamente para o taxista e vice-versa. Então a gente entendeu que mobile era o caminho. Né? Então essa foi o grande salto de uma radiotáxi para a EasyTaxi, ela vem da tecnologia. Você consegue tirar alguém do meio e fazer a tecnologia fazer essa sincronia. E o segundo ponto pelo qual a gente fez a EasyTaxi foi que eu morava fora, quando voltei para o Brasil, para mim, um dos grandes pontos, pain points para mim de dar uma cidade grande como São Paulo, era o trânsito. Né? E os outros fundadores, eles pensavam muito dessa forma também. Poxa, você tem uma coisa chata no Rio de Janeiro, né, você é uma carioca, é o trânsito. Eu odeio perder tempo no trânsito, odeio ter que achar um táxi, pegar um ônibus. Então a gente queria realmente resolver isso. Então a EasyTaxi, ela nasce com um ponto de tentar ajudar o táxi, primeiro a conseguir pegar um táxi, mas sempre com uma visão muito grande de mobilidade urbana. Até quando você pega as primeiras entrevistas, as primeiras matérias da EasyTaxi, a gente não fala só de táxi, a gente fala de como a gente vai melhorar a mobilidade urbana. A primeira delas é essa. Uma vez que você tem um modal de táxi resolvido, você começa a melhorar elas. Tem um slide que eu vou passar falando de que outras formas a gente poderia fazer isso. Então a tecnologia conseguiu fazer com que a gente primeiro conseguisse achar o táxi mais próximo das pessoas, né? E aí os serviços como o do MapLink ajudam a gente a fazer a roteirização. Então tem 5 táxis a 100 metros do passageiro. Qual é o táxi mais próximo? Né? Porque tem um que está a 100 metros, tá a 10 metros de você, só que ele, para chegar a você, ele está na contramão, ele precisa dar a volta na esquina. Então qual que é realmente o táxi mais próximo? Melhorar essa eficiência. O outro conseguir mostrar para o passageiro onde o táxi está. Né? Acho que uma das coisas chatas de pedir na radiotáxi é você ficar assim, olha, será que o táxi está chegando? Já desço, já não desço? Cadê ele? Ele parou 2 casas na frente. A gente ajuda muito isso. Né? E depois que uma vez a gente conseguiu esse táxi, conseguiu as conveniências e a segurança, a gente começa a trabalhar com pagamento. Então, depois de você conseguir o táxi, a próxima coisa que você reclamava era como que eu faço para pagar? Eu quero pagar no cartão, esse táxi não tem cartão, vai para o próximo. Né? Tem aquela parte chata de esperar um minutinho para achar o troco, ele não tem troco, quero o recibo. Hoje a gente consegue resolver isso em um clique. A gente, só para um pouco da EasyTaxi, a gente hoje é o maior aplicativo de táxi da América Latina e do mundo. A gente é o maior o maior aplicativo de táxi fora da China. Lá fica difícil competir lá, dado o volume populacional. A gente está em 30 países e a gente tem mais de 20 milhões de downloads. E essas 20 milhões de pessoas que usam o EasyTaxi, né, são servidas por mais de 400 mil táxis. A gente construiu isso ao longo dos últimos 4 anos. Como que a gente consegue fazer isso? Com uma operação muito local. Né? Vou falar um pouco, mas toda a solução de Smart Cities, toda essa mapas é muito local. Né? Então acho que tem alguns mapas que eles têm tem funcionários pelo mundo inteiro. Você fala, poxa, mas por que alguém que trabalha com mapa tem gente no mundo inteiro? Você precisa arrumar endereço, precisa arrumar nome de rua, precisa checar, confirmar algum nome de algum estabelecimento, coisas assim. Para a gente não é diferente. As necessidades de transporte urbano, de transporte público, que inclui o táxi, que é o transporte individual, ele é muito local. Um bom exemplo disso é táxi em São Paulo. Você vai pegar um táxi em São Paulo, é para o público A. Né? É um transporte caro, ele é muito concentrado bem na região próxima daqui, né? Entre a Paulista, a Marginal, né? A Berrini e mais ou menos até o CEAGESP, ele é muito concentrado, 80% das coisas em São Paulo acontecem nessa área, enquanto na Colômbia, como não tem transporte público, como ônibus, metrô, o táxi foi barateado para prover o sistema de transporte público. Então você adequar esse modelo, mesmo de táxi, para todos esses locais, você tem que realmente pensar nisso. E o mais interessante, acho que, tentando puxar um pouco para o tema da semana de vocês, por que a EasyTaxi está em 30 países? Né? Por que a gente não focou 2, 3 países, 5 cidades, 10 cidades? Porque a gente entendeu que a essência da EasyTaxi, que é melhorar o transporte público, ele é um problema de todas as grandes cidades, especialmente países emergentes. Então, quando você olha o nosso mapa de onde a gente está presente, são países com muito gargalo em transporte público, com muito espaço para melhoria. Né?
Então, acho que tem até um dado, acho que são, nos próximos 10 anos, é esperado que mais ou menos 2,5 bilhões de pessoas saiam das zonas rurais e venham para os grandes centros urbanos. E a gente quer fazer parte disso, a gente quer fazer parte de contribuir e ajudar para isso. E a gente entende que, agora um pouco mais de negócios, o first mover sempre tem uma vantagem muito grande. Acho que para quem não entende, não conhece ainda, a Stax é um marketplace, é como se fosse mais ou menos o eBay, né, o Mercado Livre. Você tem de um lado os passageiros, do outro lado os taxistas. Mas tem um ganho de eficiência muito grande quando você cresce as duas comunidades. Então, por que é bom ser o primeiro? Porque você, quando alguém entra, você já tem uma frota absurdamente grande de táxis e de passageiro. E é difícil você alcançar isso, porque você balanceia os dois. Se você tem muito táxi e pouco passageiro, o taxista para de usar. Se tem muito passageiro e pouco táxi, né, a pessoa consegue pedir um táxi, ou o táxi não chega, e você deixa de usar o serviço. Então, criar a massa, o volume para a gente é muito importante, tanto quanto para o MapLink. Se ele tem 5 carros andando em São Paulo, você não consegue medir o trânsito. Então a gente começa a espalhar pelo mundo, né, e a gente cada vez quer ser... como que a gente faz para espalhar isso pelo mundo? E como que a gente faz para ser essa empresa local que a gente falou? Né? No final do dia, pessoa, cultura, e acho que é a visão de onde a gente quer chegar. Né? Acho que a visão é a gente realmente quer mudar o transporte público, não simplesmente e a mobilidade urbana, não simplesmente o modal de táxis. Né? E acho que as pessoas, no final do dia, e é um dos motivos pelo qual a gente está aqui, que a gente faz bastante palestra de faculdade, que a gente quer pegar as melhores cabeças de todos os países que a gente atua, pessoas daquele mercado, então todos os nossos country managers, todos os times são pessoas locais, para que a gente consiga sempre evoluir. Né? E acho que uma parte da cultura nossa é a inovação. E é isso, né, acho que um pouco do que o Ciro está falando, é como você consegue tornar mais eficiente coisas que já existem. Né? Então, táxi, ônibus, metrô, todas as formas de transporte, elas já estão ali. Daqui a pouco a gente vai ter o driverless cars, coisas que vão ajudar o sistema, mas a inovação é parte da EasyTax. A gente traz formas de pagamento, ferramentas B2B, toda a parte de tecnologia, algoritmo de busca. A gente vem sempre melhorando, sempre inovando, porque a gente entende que é isso que vai transformar, vai permitir, né, que as cidades continuem rodando, mesmo com esses 2,5 bilhões de pessoas a mais. Até pensando aqui eu esqueci o nome dele, vocês devem ter aprendido na faculdade recentemente, o Ciro vai lembrar, que basicamente tinha um economista que estimou que a população morreria de fome, né? Porque a produção de comida era linear e a questão de população era geométrica, malthus, né? Então mal de malthus. E com o transporte é a mesma coisa, a gente não consegue ficar dobrando, triplicando o número de táxis, mas sim você consegue otimizar eles. Né? Então a gente entende que uma das inovações que a gente tem que trazer por exemplo, a corrida perpétua. É um taxista que ele funciona quase como um ônibus. Ele pega alguém, deixa alguém, e a gente já fala, ó, antes mesmo de saber para onde você está indo, antes mesmo de ter a próxima chamada, o táxi já sabe para onde ele tem que estar, ele ir, e aumentar a eficiência do táxi. Eu vou passar aqui porque eu estou um pouco corrido. A gente faz toda a tropicalização, isso daqui é um tópico para 2, 3 horas de conversa, super divertido, mas acho que o que eu queria mostrar um pouco para vocês, exemplificar um pouco mais Smart Cities, evoluções que a gente pode fazer na indústria. O primeiro deles é com soluções dentro do táxi ainda, simplesmente aumentando a gama de produto. Uma delas é o B2B, então é uma forma de pagamento. Então, você quando paga um táxi ou é dinheiro, ou é no cartão de crédito, e a outra é quando você tem um voucher de empresa. Não sei quem já está estagiando aqui, você vai para algum lugar, é um papel que você assina, altamente sujeito a fraude, sem controle nenhum, e você consegue, né, controlar e reduzir a despesa de táxi para as empresas e dar um serviço melhor. Isso a gente já faz. Coisas que a gente gostaria de fazer e que a gente pode fazer para melhorar o transporte na cidade, isso vem muito junto com os dados trabalhando junto com as prefeituras e também com soluções de mapas. Por exemplo, Last Mile. Né? Então, uma coisa que a gente já falou bastante com o pessoal da secretaria, ainda não está no ponto, mas a gente vai chegar lá, que é a gente conseguir entregar o Last Mile. Então, quando você pega um ônibus para chegar em casa, né? Então, você tem que andar 15 minutos, ou você pega o metrô, tem que pegar mais 2 ônibus, não um. Por que não fazer o Last Mile de táxi?
Tem forma de falar, é caro, a gente já discutiu algumas formas de integrar isso, dar descontos junto com o cliente único, seria uma possibilidade. Outra possibilidade, que já foi discutida aqui em São Paulo também, é você juntar 3, 4 pessoas dentro de um táxi para fazer o last mile, uma corrida de sair a R$6 e sair R$1,50 para cada. Então, há formas de viabilizar. Tudo isso a gente precisa de dados e, né, para a gente conseguir sempre ter uma previsão um pouco antes e realmente recomendar para as pessoas, olha, vai para o ponto de táxi que tem 3, 4 pessoas ali que vão tomar um táxi com você. Outro, car sharing, né? Acho que sharing de táxis. Então você, além de reduzir o número de táxis que estão indo para o mesmo local, a gente tem uma ideia, um dos diretores da táxi, um vizinho meu, e a gente sai todo dia, vai para o escritório e volta, com um intervalo de meia hora e a gente vai em 2 carros. Né? Então por quê? São 2 carros da rua, são 2 despesas que a gente tem. Então começar a pegar toda essa informação, né, e juntar e aumentar a eficiência dos carros, né, seja táxis ou carros privados. Então, essa é uma outra forma de fazer. E, é claro, outros modais. Né? A gente fez no 1º de abril, a gente brincou que tinha lançado o EasyTaxi EasyCopter e, na verdade, um monte de gente perguntou, nossa, sério que tem serviço que eu queria usar? Então, trabalhar com os nossos modais. Então, acho que tem todas essas formas com que a gente consegue melhorar o transporte das cidades. Acho que, como falei, a gente quer mais abrir para perguntas de curiosidades. Tem bastante coisa legal de como a gente fez a implementação desse táxi. Acho que normalmente a gente toca mais quando a gente conversa sobre empreendedorismo. Mas estou super aberto a perguntas aqui quando o pessoal subir. Obrigado, pessoal. Obrigada pelas apresentações, foi muito bacana. A gente vai abrir agora para as perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, os 2 organizadores estão aqui do lado. É só pegar um papelzinho, eles já vão passando aqui para mim e a gente já vai falando com os palestrantes. A primeira é para o Denis. Denis, o que você acha do Uber? Acha a concorrência injusta pelo motorista não ter licença de táxi? Te preocupa a chegada do aplicativo em tantos países e o preço menor? Acho que preocupação não é a palavra certa. Né? Acho que o grande ponto para... E eu aqui vou até ajudar a traduzir um pouco a visão dos taxistas, porque às vezes eles são muito pulverizados e eles conseguem passar. A EasyTaxi e os taxistas, a gente não é contra ou a favor do Uber. A gente é a favor de que as leis sejam exercidas. Então, hoje a lei ela é muito clara e que transporte, né, individual, remunerado, ele pode ser feito por táxis. Então, enquanto a lei for assim, acho que a gente entende que isso deve ser né, exercido. A EasyTaxi, claramente, ela é a favor da inovação, né, para todos os meios para melhorar o transporte e qualquer outra coisa da vida das pessoas. Pedir comida pelo aplicativo também é muito mais fácil hoje, a gente é a favor de inovação. O que a gente entende, a gente defende também, porque isso afeta a EasyTaxi, atualizar as leis que existem para o transporte. Né? Então, a Uber está muito na mídia, mas há muitas leis municipais que estão surgindo, projetos de lei, que vão contra o táxi, o aplicativo de táxi. Eles falam, olha, o aplicativo deveria pedir apenas o táxi do ponto mais próximo. Que não faz sentido nenhum, né? Hoje um táxi chega em 3 minutos, se a gente fosse fazer isso, demoraria 5, 10 minutos. Para que a gente vai prejudicar o serviço para o usuário? Então a gente entende que todas as formas de transporte deveriam passar por uma atualização de lei e, obviamente, essas leis deveriam ser escritas juntamente com quem provê esse serviço, porque a gente conhece um pouquinho disso e poderia ajudar a atualizar. Estou terminando de escrever as próximas aí. Eu tenho uma pergunta para você, Arnold, que é uma curiosidade técnica. Muito se fala dos aplicativos que monitoram o trânsito em tempo real, e o Círio falou sobre isso. Eu queria saber, no caso, uma cidade como São Paulo, quantos veículos, em média, você tem monitorados por dia?
E com que frequência os seus mapas são atualizados? Também vai numa provocação que o Ciro também falou. Ou seja, que ele saiu da praia com uma previsão de tempo de 3 horas e levou 4. Eu queria saber o seguinte, se eu ficar olhando para o seu mapa, no Mapilink, de trânsito, sem piscar, quanto tempo depois eu vou ver que o mapa mudou alguma cor? Sobre a frequência de atualização do seu trânsito, acho que hoje em dia estamos fazendo uma atualização cada 6 minutos do trânsito. E num trecho dado, quando você vê aparecer uma informação de trânsito, significa que no mínimo, para falar simplesmente, tem mais de 3 veículos que passaram por lá nos últimos 10 minutos, para vocês terem uma ideia dos números. Então é um refresh muito alto. Sobre números de carros em São Paulo, falaria que temos uma frota de 500 mil veículos no Brasil inteiro, estimaria a 50 mil mais ou menos de veículos que temos em São Paulo. Depois temos um viés grande em função dos lugares do Brasil, pelo fato que os nossos fornecedores de dados são diferentes. Tem lugares onde temos uma maioria de empresas de rastreamento que tem quase 100% de caminhões. Em São Paulo temos a ajuda das empresas de táxi, que são informações muito valiosas. E queria só falar que temos a ajuda da professora Mariana para analisar esses dados e temos uma parceria com a USP para resolver alguns desses problemas. Se qualquer um que quiser comentar no assunto, muito bem-vindo, Alexa. A próxima pergunta é um pouco relacionada a isso de atualização de rotas, um pouco mais específica, também é para o Arnaud, mas acho que também teria um pouco de relação com a SP3, talvez um pouco mais fácil. Como as empresas de transporte conseguiriam dimensionar a eficiência energética e a minimização do consumo de combustíveis fósseis através do uso de GPS e atualização de rotas? Na verdade, é um pouco a última parte do que expliquei. Hoje em dia, temos ferramentas que juntam optimização de dados históricos de trânsito e monitoramento em tempo real da frota, para também fazer um feedback dos dados reais, para realmente fazer um tuning bem certo das características dos veículos, e aplicando esse tipo de tecnologia para fazer andar uma operação de entrega de veículos. Na prática, podemos estimar ganhos de 5 a 10%, para ser conservativo sobre a operação de uma empresa de transporte, por exemplo. Então são ganhos muito significativos em termos financeiros e, infelizmente, em termos ambientais, porque na prática isso é transferido diretamente em ganhos ambientais. Okay? Isso se aplica não só em empresas de transporte, mas se pode aplicar isso em problemáticas de equipe em campo. Uma empresa de internet que tem a manutenção dos modems de usuários, enfim, são empresas gigantes que têm 2.000, 3.000 técnicos em campo, e você pode contar no Brasil, tem muitas empresas desse tipo, então ambientalmente são efeitos importantes. E tem ultimamente realmente uma vontade dessas empresas de optimizar e de racionalizar a operação deles. Acho que isso também se aplica para... A Stax é um bom caso de como isso acontece na prática, né? Como a tecnologia ajuda a reduzir, a melhorar a eficiência e reduzir a emissão de dióxido de carbono, etc. Um táxi, antigamente, ele levava um passageiro até um destino e voltava para o ponto de táxi dele, porque ele era um lugar onde ele sabia onde pegar alguém, sabia onde tinha demanda para ele levar para o próximo local. A gente então entende que hoje, quando você pergunta para um táxi, você tem um ponto de táxi? Tem. Você volta para ele? Dificilmente. Eu começo o dia lá e eu vou voltar para ele no final do meu dia.
Então a gente entende que a gente consegue reduzir em até 50% a quilometragem de um táxi, né? Obviamente, de vez em quando a demanda está baixa, ele volta. Daqui a alguns 2, 3 anos, a gente entende que 50% da quilometragem de um táxi reduz. Que reduz diminui não só emissão de dióxido de carbono, etc., mas consumo de pneu, né, de óleo, etc. Além disso, a Ecitaxi tem conseguido tirar cada vez mais carros das ruas. Por quê? Com os descontos ficou muito mais barato tomar táxi. Então, às vezes, hoje tomar um táxi é mais barato do que pagar o estacionamento do restaurante que você vai, né? Ficou muito mais conveniente. Você sabe que você consegue um táxi na hora que você precisa. Tem um estudo até que mostra que 30% do trânsito de São Francisco ele é causado por pessoas procurando vaga de estacionamento, ou seja, uma pessoa rodando ali. Então você tirou um carro da rua, o táxi ele para na frente do local e você desce. Então olha, 30% do trânsito está sendo economizado e claramente consumo de gasolina. Esse tipo de... as pessoas dividem mais, quando você vai sozinho de carro, você tende a ir direto para o lugar. Quando você está de táxi, eu passo, pego um amigo e vamos juntos para rachar o táxi. Então a gente consegue tirar muito o carro e assim reduzir trânsito e emissão de dióxido de carbono. Muitas perguntas aqui, pode. Eu acho que a medida que realmente reduz consumo de energia e emissão de gases de efeito estufa é as pessoas mudarem o seu modal para não motorizado e para transporte público. E o táxi é muito complementar para o transporte público, isso é relevante. Sem tirar o mérito do aplicativo, que é enorme, mas é relevante, assim, a relação é assustadora. Cada ônibus retira 35 carros de circulação. Então, ainda que você diminua a quilometragem do táxi, se você trocar um táxi por um carro, em termos de emissão, está mais ou menos ali. Eu tinha uma pergunta aqui para o eu tenho uma visão que eu posso estar equivocado, eu queria saber o que ele acha. Não é para ser provocativa, mas será um pouco, desculpe. Eu acho que o mapeamento que hoje em dia é algo precioso, tem vocês, a RIA e tal, tem algumas empresas que fazem isso num nível muito alto, mas tende a virar commodity, né? Queria saber se você concorda aí. Se você concordar, qual que é o plano estratégico da Maplink considerando isso? Sim, na verdade, até agora, para fazer esse tipo de algoritmo de optimização, de modelização, a base cartográfica é uma coisa muito importante. Então, a Maplink começou a sua história há 15 anos atrás, com a equipe de campo, mapeando as ruas em São Paulo, enfim. Hoje em dia estamos terceirizando esses mapas, não estamos fazendo esses mapas mais, estamos utilizando mapas de terceiros. Hoje em dia no mundo tem 3 empresas de mapas, Google, Here, TomTom, estou falando das principais, e a Google não vendeu os mapas deles, então na verdade tem só 2 que sobram, TomTom e Here, e a Uber vai comprar talvez a Here. Então, na verdade, isso é a situação atual. Agora tem uma coisa muito positiva para todo mundo, que o OpenStreetMap está começando a ficar do nível razoável, pelo menos na Europa, ainda não no Brasil, mas estamos pensando que daqui a 3, 4 anos o OpenStreetMap vai se tornar até melhor pelo esforço da comunidade, que produtos proprietários como produtos da TomTom. Então, na verdade, sabemos dessa evolução e estamos achando isso super saudável. Vai se tornar uma commodity, vai ter que agregar valor sobre outros assuntos e vamos trabalhar, enfim, sobre logística. Queria só voltar um pouco sobre a logística. Estava falando de ganhos de 5, 10% na eficiência de um plano de entrega de uma grande empresa de transporte, utilizando soluções super sofisticadas. E, na verdade, como você falou, tem soluções muito mais simples, como o Ecitaxi, que permitem de proporcionar ganhos muito mais importantes. Por exemplo, o transporte de caminhão e logística, vamos fazer um ganho 5 ou 10%. Mas se conseguimos, por exemplo, encher os caminhões vazios
que voltam na empresa, exatamente no exemplo de táxi, lá vamos ter ganhos de 50%, só sobre uma ideia super simples, mas que vai ter que operacionalizar com o produto, que é o objetivo da Truckpad, por exemplo, que faz parte do nosso grupo de empresas. Então, às vezes, tem soluções super complexas que vão te fazer ganhar 5 ou 10%, mas uma solução disruptiva, como o EasyTaxi, o Truckpad, vão propiciar ganhos de até 50%, que é uma coisa enorme, de um dia para o outro, com um aplicativo. Eu vou tentar ajustar duas perguntas aqui que eu acho que são relacionadas, principalmente para o Ciro Biderman, mas acho que tem bastante relacionamento com as outras duas coisas. Uma pergunta sobre a burocracia de juntar o sistema público com os aplicativos e esse controle privado, como isso funcionaria. E a outra pergunta, como que essa união pode ajudar na segurança e na saúde pública? Por exemplo, usando esse rastreamento como se fosse um táxi para viaturas ou ambulâncias, ou se isso seria viável e qual o grau de burocracia para implementar isso. Como funciona isso? Essa interação do setor público com o setor privado na prática. A gente tem espaço para bolsistas. Eu já agradeço o Alberto ter feito a propaganda do Mobilab e eu reforço. We want you. A gente tem um esquema de bolsas. Então, quer dizer, com interação com pessoa física, a gente tem bolsas para alunos que variam desde R$500 para um aluno de graduação, e tem para ensino médio técnico também, até R$6.000 para alguém com 5 anos de experiência ou fazendo doutorado, enfim, depende da tua qualificação. Essa é uma maneira dessa interação acontecer, que é via universidade, mas não deixa de ser uma maneira privada. A outra, a gente está para lançar um edital de projetos, e que para pegar só pequenas e médias empresas, então tem recurso público direto. Essas empresas vão trabalhar conectadas com os meus técnicos e com esses bolsistas, então é um pacote, essa interação na prática. As empresas maiores, eu falei dos dois exemplos dos dois que estão aqui, né? A Maplin, ela ofereceu um API, eles estão oferecendo fazer uma coisa com as startups, o que eu conversei. Eles fariam ajudariam a bancar esse programa de startups, e também fariam uma coisa que é um jantar com o CEO da Maplink com as empresas de startups, falando dos e don'ts. O Denis também vai ser convidado a fazer isso. Que você tem para as empresas que estão nascentes, já podem ser muito ajudadas por alguém que já passou por todas essas etapas. Depois, quanto que eu posso usar isso em segurança? A gente tem, comentou-se tanto o Denis quanto o Barbieri comentaram de autonomous driving, né? A Google é um dos players, né? Eu andei já num carro, eu andei no da Google e andei num carro da BMW. Então, a BMW está super avançada nisso, a Mercedes está avançada nisso. Então, a Google não creio que vai entrar no mercado de carros, mas a Apple eu acho que vai entrar no mercado de carros logo. Então, vai ter muitas mudanças acontecendo. A gente não está nem discutindo o protocolo disso aqui, né? Um resultado mais rápido para mim do que uma generalização de autonomous driving vai ser o aumento de segurança brutal.
Se você usar os recursos do Autonomous Driving, não deixar o carro realmente driverless, né, não deixar ele sem motorista de verdade, porém usar o que já tem hoje desenvolvido para a direção autônoma, esse veículo ele vai te mandar diminuir a velocidade, porque você tem a tua visão é limitada aos seus espelhos e à tua frente, né? Você pode ver, entre aspas, muito mais, né? A Qualcomm, por exemplo, tem uma ferramenta já, você instala no teu celular, que ela consegue antecipar acidente de uma maneira muito rápida. Ampliar o tipo de rastreamento, acho que a pena seria marcar mais apropriado para falar do que eu disse, para a ambulância, para a polícia, me parece um passo óbvio, e do jeito que já tem soluções espalhadas por aí, a um custo realmente perto dos volumes que a gente movimenta, muito baixo. Obrigada. A próxima pergunta é para o senhor Arnaud, um pouco mais técnica. Quanto ao rastreamento de táxi e caminhões, como manipular os dados para distinguir situações do tipo táxi em uma faixa particular, a velocidade de caminhões diferente da velocidade de carros, e como usar essas informações? E também como detectar mudanças, por exemplo, uma rua que trocou de mão, se tem algum aviso, se isso é detectado por mudanças no tráfego da rua, e como adaptar isso. Posso complementar? E como identificar se um caminhão está parado descarregando ou se ele está parado no trânsito também? Sobre Na Paz, acho que o caso mais simples é a mudança de direção, etc. São problemas que são os mais simples. Depois, é claro que quando começamos a rastrear táxis em São Paulo, que eram horários de faixas protegidas e momentos muito engarrafados, tínhamos monitoramento de veículos a 60 por hora na 9 de julho, que estava totalmente parada. Okay? Então, felizmente, temos a informação do tipo de fornecedor, então sabemos que os táxis, sabemos quem é táxi e quem não é. Então, infelizmente, por enquanto, fazemos um tratamento muito simples. Paramos de usar dados de táxi nas ruas onde tem corredor. Faz parte das discussões que podemos ter na parceria aqui com a professora Mariana para tentar ter métodos um pouco mais sutis para esse tratamento. Se alguém tiver comentário, professor? Talvez uma coisa que você pudesse explicar para a gente, que eu também não conheço bem, é a questão da precisão do GPS para essa questão, tanto identificar se o veículo, em qual faixa ele está, se ele invadiu uma faixa de ônibus ou não, que eu acho que o GPS atual não permite, quanto à própria questão do caminhão, que você falou nas aplicações de roteamento, tempo de descarga do veículo, como identificar se o veículo realmente está parado, estacionado para carregar e descarregar, sem que o motorista tenha que aplicar o botão ali, comecei a descarregar para começar, terminei a descarga, porque a gente percebe que muitas vezes o motorista não faz isso, se ele tem duas entregas juntas, ele aperta o botão duas vezes e vai embora depois, então você não sabe que horas começou uma e que horas começou a outra. Sim, desculpa por a sua pergunta sobre descarga de caminhão. Na verdade, por enquanto, temos uma abundância de informação, então quando temos uma dúvida, para o táxi numa faixa, retiramos o veículo. Okay? Da mesma maneira, quando um veículo está parado, pode ser um táxi num ponto, então descartamos os táxis parados, por exemplo. Então, remexer por enquanto é corte. Para caminhões, fazemos a mesma coisa. Se é caminhões que fica parado, mas que no mesmo segmento tem veículos andando, tratamos o caminhão como um trailer, por exemplo. Okay? Então, por enquanto, são tratamentos super simples para fazer esse tipo de coisa, dado que começamos a ter um volume de dados razoavelmente importante. Obrigada. Essa próxima pergunta ela
tem um tema um pouco diferente. Em Singapura, todos os carros possuem GPS, pois estão sujeitos ao pedágio urbano. Qual a viabilidade de implementar esse sistema em São Paulo e qual a opinião de vocês a respeito disso? Ciro, pessoa física, está absolutamente favorável. Na verdade, a posição oficial da secretaria é que não está no panorama. Eu não sei muito bem porquê. O pedágio urbano seria muito, muito superior ao rodízio. Não consigo entender essa lógica aí, mas a posição oficial da secretaria é que isso não está, oficial e é verdadeiro, não está no horizonte o pedágio urbano, infelizmente, na minha opinião pessoal. Há cerca de 3 anos atrás, eu fui entrevistado pelo Fantástico. Minha entrevista foi ao ar na abertura do Fantástico. A Globo mandou um repórter me entrevistar que veio do Rio de avião para cá, gravou a entrevista e voltou. Eu conversei com ele cerca de 15 minutos. Ele me perguntou sobre uma série de medidas sobre o transporte urbano e os problemas de congestionamento. Ele me perguntou especificamente sobre pedágio urbano. Eu disse para ele que o pedágio urbano talvez seja o remédio amargo que nós vamos ter que tomar de uma maneira ou de outra. Não tem alternativa. Quem conhece Estocolmo sabe da qualidade do transporte coletivo na cidade. E lá eles tiveram que implantar pedágio urbano por causa da atração irresistível dos carros. Não tem jeito, é muito mais confortável, cômodo eu ir de carro. Eu só não vou de carro se o carro for muito mais leve que o transporte coletivo convencional, e aí está um pouco do sucesso do metrô e dos trens superlotados e de alguns corredores de ônibus onde a velocidade é alta também estarem superlotados. O Fantástico colocou 15 segundos do que eu falei sobre o pedágio urbano, de um jeito que parecia que eu defendia o pedágio urbano. O diretor da escola, na época, o professor Cardoso, recebeu uma enxurrada de e-mails perguntando como é que era possível um funcionário público defender uma medida desse tipo. Eu não defendo. Eu só estou dizendo que, para resolver os problemas de trânsito da cidade, para evitar os deslocamentos muito distantes, hoje a custo muito baixo, com uma tarifa única de ônibus, a um combustível muito baixo, talvez não exista outra alternativa a ser tomada no futuro que não o mecanismo com o pedágio urbano. Eu acho que o pedágio urbano podia começar em São Paulo, numa área muito pequena. Podia pegar o centro da cidade convencional, aquela área mais restrita de Praça da Sé, Praça da República, Avenida Senador Queiroz, São Luís, etc. Aquele quadrilátero ali. Podia simplesmente cobrar de quem entrasse com o carro ali dentro, porque é uma área que tem uma super oferta de transporte coletivo. E fazer uma experiência piloto e talvez perceber que o trânsito ia melhorar e que, de uma certa ia melhorar a qualidade de vida nossa. Enfim, são apenas algumas reflexões sobre esse assunto. Eu não defendo, eu não sou talvez um defensor, mas eu acho que, como especialista em transporte, vai chegar um momento que as medidas atuais, rodízio, vamos ampliar o rodízio, 2 dias na semana, etc., não vão ser eficazes. A alternativa eficaz vai ser andar, se deslocar, ficou caro. Infelizmente, quem se deslocar mais em horários em pico, talvez pague mais se tiver que se deslocar de carro. E não só isso, as pessoas têm que pensar o que vocês preferem, pagar R$10 para se deslocar, ou R$5 ou 2 horas no trânsito. Obrigada. Acho que a gente só tem mais tempo para umas 2 perguntas. A próxima, interessante também. Curitiba é um dos maiores exemplos de mobilidade urbana. No Brasil, desde o sistema de ligeirinhos até semáforos sincronizados. Qual a dificuldade de implementar estes sistemas em outras grandes cidades com quantidades semelhantes de frota? Realmente, Curitiba foi bem inovadora, criou esse sistema de VRTs. Aqui a gente teve uma decisão de política por um período de concentrar na solução metrô.
Por isso que a gente não tem, até hoje a gente não tem praticamente, a malha de corredores ficou estagnada. Os corredores que a gente tem não são no padrão BRT, né? Tipo a expropriação, né? A desapropriação é muito cara, então são obras que custam hoje em dia 40 milhões de reais por quilômetro, que eu concordo, é uma parcela do que custa o metrô, mas também, né, transporta menos pessoas, enfim. O detalhe é que, por que a gente não tem, Curitiba fez num momento, começou nos anos 70, que a terra era muito mais barata, ela usou né, o direito de desapropriação, servidão, né? Eles definiram servidão no momento em que era barato fazer isso. Hoje em dia é muito caro, demora muito, a lei de desapropriação está completamente equivocada, na minha opinião. Ela vira uma indústria que as pessoas ganham muito dinheiro, os ricos ganham muito dinheiro, os pobres perdem a sua casa, e é lenta demais. Então, acho que esse é talvez o grande motivo por que a gente não dá um salto falando no ligeirinho. Sincronização de sinais, a gente tem feito alguma coisa. A sincronização de sinais, ela posterga, num primeiro momento, ela posterga o rush, né? Ela não faz nada no rush, porque não é problema de sincronização. Ela é muito boa no entre-pico, aí ela faz diferença até um certo ponto. Los Angeles tem uma experiência em que ela melhorou muito o trânsito quando eles fizeram, isso é controle semafórico online, né, em tempo real. Então, isso você tem um salto inicial, só que tem a lei dos transportes, a lei fundamental da economia dos transportes, que, falando ela de maneira mais popular, todo o ganho que você der para os carros será ocupado. Então, as 2 pistas a mais na Marginal, o ganho durou um ano. O pessoal ficou nervoso comigo, recebi alguns blogs falaram que eu não devia arrumar a cama durante o dia, porque à noite ela estaria desarrumada. Mas quando eu falei que a Marginal em um ano estaria igual, claro que depois que ficou igual ninguém fala nada, mas então aconteceu exatamente isso em Los Angeles. Então melhorou, o que acontece? Mais carros vão usar e em seguida você perde esse ganho potencial, né? Então é importante a sincronização, é importante. Entre colocar isso aí, acho que deveria, para fazer em São Paulo, sincronização com ajuste em tempo real, deve custar algo como R$1 bilhão. Eu colocaria esse dinheiro em fazer mais os ligeirinhos do que sincronização de semáforos hoje em dia. Complementando o Ciro, só queria lembrar o seguinte: existe, além do problema do planejamento urbano em Curitiba ser uma coisa que tem pelo menos 40 anos, então a cidade foi preparada em termos urbanísticos para receber os corredores de ônibus que depois foram importados pelos estrangeiros americanos e viraram BRTs. Então o termo Bus Rapid Transit é um termo que o americano deu para o sistema que a gente inventou aqui. Então Curitiba é uma cidade que vem executando o planejamento de longo prazo há 40 anos. Então o efeito você percebe depois de 10, 15, 20. Além desse problema do planejamento, de uma cultura de cidade, Curitiba é uma cidade muito menor do que São Paulo. Ela é o tamanho de 1/5 do que São Paulo ou menos. Então fica difícil você traduzir uma solução numa cidade planejada que tem o tamanho de 1/5 de São Paulo. Eu queria comentar uma última coisa que eu acho uma judiação dos atuais corredores de ônibus. Se você anda, por exemplo, na Avenida Santo Amaro, entre a Roberto Marinho e a Juscelino Kubitschek, você vê uma grande região degradada no entorno do corredor. Por quê? Porque o corredor foi feito sem muito planejamento, sem muito investimento. E se tornou horrível você ter um comércio ali,
ou você morar ali. Então é muito degradado, está tudo pichado, etc. Talvez a gente tenha que pensar em soluções, porque a gente não pode ter mais um quarteirão de cada lado ao longo de 2, 3, 4, 5 quilômetros subocupado de habitação, subocupado de comércio, etc. Talvez no futuro a gente tenha que evoluir, permitindo talvez aumentar a intensidade do uso do solo. Se naquele quarteirão eu vou permitir um potencial de adensamento de 3 ou 4 vezes, mas quem for fazer isso vai ter que ceder 30 metros do terreno para que a Avenida Santo Amaro fique mais larga e um pouco mais civilizada para pedestre, para carro e para usuário do transporte coletivo. Eu sei que isso talvez não aconteça enquanto eu esteja vivo. O setor imobiliário, os setores conservadores talvez vão demorar muito para ir para uma solução tão ortodoxa quanto essa que eu estou propondo. Mas talvez seja a solução, porque a gente não pode ter um corredor fantástico como o da Santo Amaro, muito rápido em termos de deslocamento para a região central. Eu estou no Distrito Paulista, para GV lá do Ciro, eu moro no Brooklyn, eu vou de ônibus, que é mais rápido que qualquer outro meio de transportes, com a região lindeira tão mal ocupada. Obrigada. Agora que já está, a discussão foi boa, a gente se prolongou um pouquinho, eu só vou fazer mais uma última pergunta para o Denis. Tendo em vista o perfil de comportamento entre países subdesenvolvidos e desenvolvidos, você já tem uma ideia de a quais novos países a EasyTaxi poderia expandir os serviços? Acho que a gente foca bastante em países emergentes e, obviamente, a gente tem que fazer toda uma análise para entender aonde faz sentido estar. Então, hoje a gente entende que os 30 países que a gente atua são os mercados certos. Tem muito país na África, ainda no Oriente Médio, na Ásia que a gente poderia ir, tem, mas eles estão ou muito cedo em relação à penetração de smartphone, de planos de dados, de qualidade de GPS, e, claro, de internet mobile, de 3G, ou eles têm uma falta de necessidade ou falta de número mesmo de táxis. Né? Então, se você olha em países como os Estados Unidos, por exemplo, Miami, então, a maioria das cidades saindo de Nova York, alguns grandes centros, não tem táxi suficiente em que você gere a demanda para que a gente tenha um aplicativo lá. Em outros, o taxista simplesmente fala, eu não preciso de um aplicativo. Né? Então, a táxi funciona bem em mercados onde o taxista está desesperado ou ele realmente precisa de mais corridas. Então, resumindo, hoje a expansão da EasyTaxi é muito mais em cidades dentro dos países que ela atua e para second tier, third tier cities. Então, a EasyTaxi roda bem em cidades de 300, 500 táxis do que necessariamente para novos países. Obrigada. A gente tem mais algumas perguntas aqui, só que infelizmente a gente já acabou o tempo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida e os senhores concordarem, a gente pode disponibilizar o e-mail, alguma forma de contato para a gente fazer as perguntas diretamente. Agora, para prestar as homenagens aos nossos participantes, vou chamar ao palco alguns colegas meus. Para prestar homenagem ao Sr. Denis Wang, a Beatriz Tenciares. Para o Sr. Ciro Biderman, o Lucas Ajage. E para o senhor Arnaud Seydoux, o meu colega Bruno Massaro. E, finalmente, para o nosso mediador, professor Cláudio Barbieri, eu gostaria de chamar o Eduardo Mainardi.
Eu agradeço muito a participação de todos. Agora, fiquem à vontade para o coffee break aqui fora. São todos convidados, palestrantes também. E boa noite.